Começa agora na Mundial. Programa Música e Mensagem. O som que eleva a alma. Com Victor Rebelo. Olhe pra mim, preste atenção. Vou lhe contar uma história de amor. Boa tarde, amigos ouvintes. Estamos começando mais um programa. Hoje vamos aproveitar ao máximo o nosso tempo para a gente estudar um pouco, aprender um pouquinho sobre um tema bem interessante, que é a matéria de capa da Revista Cristã de Espiritismo, que está nas bancas de todo o Brasil. O tema é Tratamento com Passes, ok? Então, hoje vamos aproveitar. Se der tempo, a gente pode fazer um exercício de relaxamento e de harmonização áurica no final, mas vamos ver como é que a gente vai desenvolvendo o tema, ok? Bom, muitos de vocês já ouviram falar em tratamento com passes. Esse tipo de tratamento, com imposição de mãos, transmissão energética, ele é muito antigo, ele não é invenção da doutrina espírita, ok? Por exemplo, lá no nosso espaço, no nosso núcleo cultural, nós temos um trabalho de exteriorização de energia, um trabalho de aplicação de energia, porém nós não temos vínculo com nenhuma religião, nenhuma doutrina, tá? Então é algo que transcende religião. Inclusive, vai pegando uma caneta e um papel, porque eu vou passar o nosso endereço e nós teremos neste mês de maio uma palestra especial e a nossa sessão de harmonização energética. Tá? A sessão de harmonização energética é gratuita, então eu vou passar para vocês o endereço, o dia, vai pegando uma caneta e um papel. Então, como eu ia dizendo, o trabalho de exteriorizar energia impondo as mãos é algo muito conhecido. A gente pode encontrar isso desde a época de Jesus, por exemplo, a imposição de mãos, a cura com o toque. Tá? A gente também encontra isso em várias doutrinas, em várias culturas. Mesmo na época de Kardec, você já tinha um trabalho de exteriorização que o pessoal chamava de exteriorização magnética, cura através do magnetismo, ok? Magnetismo humano. Era chamado de mesmerismo, porque Franz Anton Mesmer era o pesquisador que estava desenvolvendo suas pesquisas nessa área, tratamento à base de cura, tratamento à base de magnetismo, na verdade. Então a gente percebe o quê? Que na época de Allan Kardec, a Europa estava questionando muito essa questão, analisando essa questão do tratamento magnético. E Kardec deu uma importância muito grande para isso. Tanto que é comum nos centros espíritas você ter o trabalho, o tratamento energético, que é chamado de passe, o passe espiritual, onde a pessoa se senta e alguém chega e começa então, estende as mãos em direção à pessoa e começa a doar energia. Na Umbanda, você também vê um trabalho desse de exteriorização energética, chamado de passe também, só que há umas diferenças aí, eu vou explicar um pouquinho isso agora. Nós temos outros trabalhos, técnicas, também de exteriorizar energia. Por exemplo, o Jorrei, o Reiki, ok? São técnicas, métodos diferentes, mas que trabalham também exteriorizando energia, tá? Todas essas técnicas necessariamente não têm vínculo religioso, tá? Você pode pesquisar, aprender, independente das suas crenças religiosas. É simplesmente uma capacidade que todos nós temos de irradiar energia. Ora, nós temos o nosso campo bioelétrico, o nosso campo eletromagnético. Tá? A gente abastece esse campo o tempo todo através da alimentação, através do ar que respiramos. O tempo todo a gente está captando energia e
formando, abastecendo esse campo bioeletromagnético que fica ao nosso redor. E esse campo, ele serve como um campo vital para manter o nosso corpo saudável, vivo, funcionando, ok? Então, por exemplo, quem já fez acupuntura, o que o acupunturista faz? Ele vai fazer um desbloqueio em alguns pontos nos meridianos, que são canais que existem no nosso campo bioenergético, né? Ou, como alguns preferem chamar, no nosso duplo etérico. Tá? A pessoa vai fazer um desbloqueio nesses meridianos, tá? Nesses canais por onde a energia vital, o Ki, Chi, Axé, Prana, não importa o nome, cada doutrina dá um nome, o espiritismo chama de fluido vital, os japoneses chamam de Ki, os chineses de Chi, os umbandistas de Axé. Então, cada um dá um nome, não importa, os indianos de Prana. Tá? Nós temos então o fluido vital que percorre por esses canais de energia e justamente por percorrer o nosso corpo todo por meio desses canais, o que acontece? Esse fluido vital mantém os nossos órgãos funcionando. Tá? É um processo natural que não tem nada a ver com crença. É algo que a gente pode inclusive medir, é algo que a gente pode verificar na foto Kirlian. Quando você tira uma fotografia Kirlian, o que você vê na verdade é essa camada mais densa da aura, que seria o quê? Não o lado espiritual, emocional, mas vamos dizer assim, a parte mais densa da aura, que seria justamente o quê? Esse campo bioelétrico, esse duplo etérico, tá? E quando a gente começa a abrir a clarividência, a gente consegue ver. Eu digo isso de experiência própria. Então, esse campo, ele abastece o nosso corpo, ok? De vitalidade. Quando você vai, eu falei então da acupuntura, né? Que desbloqueia alguns pontos que podem estar bloqueados. Por que bloqueados? Devido a uma doença, devido a um problema emocional, ok? Pode criar bloqueios no fluxo dessa energia. E isso com o tempo vai se solidificando, entre aspas, isso com o tempo vai se cristalizando, vai gerar o quê? Doenças psicossomáticas, que começam no lado mental, emocional, depois energético, para se somatizar, tá? Então, na acupuntura, você vai ter um desbloqueio. Através do yoga, você vai também trabalhar o quê? O desbloqueio energético, o desenvolvimento energético. Yoga não é ginástica. Yoga não é uma simples técnica de alongamento, tá? Não é. Yoga é muito mais do que isso. Yoga, ele tem como base toda uma doutrina espiritual. Tá? Nós vamos falar um pouco de Raja Yoga nos próximos programas. Eu trarei um convidado aqui para falar sobre esse tema. Então, o que acontece? O yoga em si, as posições do yoga, se você tiver um instrutor adequado, ele vai te mostrar que o yoga não é simplesmente você ficar se alongando. Não é. Não é uma simples ginástica. É muito mais. Tem um lado espiritual, entre aspas, filosófico, e também energético. Você manipula com muita consciência a energia que flui pelo teu corpo, ok? Você também pode manipular essa energia conscientemente por meio de outros métodos. Por exemplo, por meio do Tai Chi Chuan, por meio do Qigong, tá? Tudo isso são técnicas que a gente pode usar para mexer de forma mais eficaz com a energia. Obviamente que qualquer atividade que você faça, física, você está mexendo com a energia. Porém, uma coisa é você mexer com o foco no físico, outra coisa é você mexer com o foco na energia. Tá bom? Se concentrando na energia. Então, nós podemos usar métodos para ativar a circulação de energia no nosso corpo. Nós podemos usar técnicas para trabalhar o quê? Núcleos energéticos, centros, núcleos,
que nós temos milhares nesse nosso campo energético, nesse nosso campo bioeletromagnético. Nós temos milhares de pequenos núcleos e núcleos maiores. De acordo com o hinduísmo, com o yoga, nós teríamos 7 núcleos principais que têm a função de captar energia e irradiar energia pelo nosso corpo. Esses núcleos são chamados de chakras, tá? São rodas energéticas. De acordo com o hinduísmo, cada um desses chakras, desses 7 chakras principais, está associado a uma glândula endócrina, ok? Não vamos nos aprofundar nisso agora, porque não é o nosso tema. Então, nós temos o quê? Canais de energia por onde a energia flui, nós temos núcleos energéticos que fazem a função de captar e irradiar energia pelos canais. Esses núcleos são chamados de chakras. Temos 7 chakras principais, segundo a classificação hindu, tá? Segundo a classificação hindu. E por aí vai. Então, a gente percebe que esse universo ele é muito amplo, requer muitos estudos. Eu falei da acupuntura, falei do yoga. Existe outra forma de você melhorar o fluxo de energia nesse teu campo bioeletromagnético, nesses meridianos, nesses canais energéticos. Como? Recebendo um passe, uma transmissão energética. Seja do Jorei, do Reiki, seja na Umbanda, no Centro Espírita, ou seja num núcleo espiritualista, sem nenhum vínculo religioso, como é o nosso caso. Tá? Você pode receber, então, uma exteriorização de energia que vai te ajudar. Ajudar em quê? Ajudar na recuperação da saúde, na manutenção da saúde. Por quê? Porque é justamente o fluido vital que circula pelo teu corpo que mantém os teus órgãos funcionando de forma saudável. Ora, se o nosso lado emocional, mental, pode bloquear o fluxo, você concorda que o inverso também ocorre? Se eu desbloquear, se eu harmonizar o fluxo, isso também vai trazer um efeito mental e mesmo emocional? Tudo está conectado, gente. Tudo. Quando a gente fala de emoção, a gente fala de algo que a gente sente, subjetivo, porém, que também se manifesta no cérebro, também se manifesta energeticamente. Portanto, o físico, o energético, o emocional, o mental, está tudo conectado. Tudo está ligado. Nada funciona de forma separada. Tá bom? Por isso que a gente tem que sempre buscar um tratamento integral, que una tudo, ou vários tipos de tratamento numa abordagem integral. Muito bem. Quais os tipos básicos de passe? Então, por exemplo, se você for num centro espírita, você vai receber... Vamos lá, nós temos o passe magnético. O que é o passe magnético? É simplesmente aquele passe que a pessoa vai estender as mãos na sua direção e ela vai transmitir um pouco da energia dela. Então, existem pessoas que têm uma abundância de fluido vital. É natural do corpo dela ter uma carga maior de fluido vital. Porém, o tempo todo nós estamos captando fluido, o tempo todo nós estamos captando energia. Agora, aquela pessoa que está, por exemplo, num centro espírita, tá? Por exemplo, poderia ser centro de Umbanda, poderia ser um núcleo universalista sem vínculo religioso, não importa. Mas vamos falar especificamente do centro espírita. Então, pessoa que está lá doando, supostamente, ela está mais equilibrada, nem que seja naquele momento, ela se preparou para aquilo, ela está saudável. Então, ela vai doar um pouco do fluido vital dela, ok? Da energia dela. Então, se você está com algum bloqueio energético, aquele passe magnético vai te ajudar, ok? Vai te ajudar, tanto na saúde quanto no lado emocional, porque eu acabei de falar agora
que um bloqueio energético vai repercutir no lado emocional. E muitas vezes o bloqueio energético existe porque o teu lado mental, psíquico, emocional já está desarmônico. Você já tem aí algum conflito, alguma coisa mal resolvida que veio à tona e você não está conseguindo resolver, né? E aquilo está bloqueando tua energia, está atrapalhando. Então vamos supor, se você está sentindo muita mágoa de alguém, aconteceu alguma coisa, você não conseguiu dialogar com a pessoa, você não conseguiu chegar para a pessoa numa boa e falar com ela, olha, estou magoado com você. Né? Você agiu dessa forma, isso me magoou. Não estou aqui te culpando, não estou aqui te condenando. Estou apenas expondo o meu sentimento. Estou magoado, não gostei. Por que você fez isso? Né? Nós deveríamos aprender com os nossos pais educação emocional. A gente deveria aprender a dialogar com os outros, expondo nossos sentimentos sem acusação, sem briga, sem melindre. Só que ninguém nos ensina isso. Quem vai ensinar isso muitas vezes é o psicólogo, quando você vai fazer um tratamento, uma análise, né? Mas a gente deveria aprender isso nas famílias, né? Educação emocional. Então o que acontece? Vamos supor que aconteceu algo, você está muito magoado, não consegue resolver aquilo em você. Ora, o teu chakra cardíaco, esse núcleo energético que fica no centro do peito, ele vai ficar bloqueado. Você não vai irradiar muita energia mais por esse centro, por esse chakra cardíaco. Conclusão, isso vai atrapalhar o fluxo de energia no teu corpo. O que vai acontecer? Você vai começar a se sentir desanimado. Desanimado, sem ânima, sem alma, sem vontade de viver, sem pique. Alma é movimento, é impulso pela vida. Então, você vai começar a se sentir bloqueado, desanimado, porque existe algo em você mal resolvido que está algo que te magoou. Às vezes você nem tem muita consciência disso, mas te magoou. Às vezes é algo inconsciente, mas está lá. E com o tempo aquilo pode até virar uma raiva. Então, aquilo começa a bloquear o fluxo de energia no teu corpo e também vai pegar o lado emocional. Né? Aquela mágoa que já é emocional, na verdade, o que vai acontecer? Vai aumentar. Você vai começar a ter dificuldade para sentir alegria, sentir prazer em viver. Então vai começar a te abalar. A gente poderia dizer que vai o quê? Vai criar uma desarmonia cada vez maior na tua aura. O que é aura? Aura é um campo que se irradia de nós. É um campo que fica ao nosso redor, oriundo dos nossos pensamentos, sentimentos e da nossa energia mesmo, energia vital, né, que é fruto da alimentação, do ar que a gente respira, como eu já falei no início do programa, ok? Então a nossa aura ficará desarmonizada. Quando você recebe um passe, então, magnético, como se diz no Espiritismo, o objetivo é pôr em movimento o que estiver bloqueado. Tá bom? E o passe espiritual? O passe espiritual significa o quê? Significa que a função dele é mais espiritual do que energética, ou seja, é mais pegar no lado psicológico e emocional do que a energia que circula pelo teu corpo, tá? E outra coisa, o passe espiritual chama-se espiritual porque existe um espírito, guia, mentor espiritual, junto daquela pessoa lá no centro. Então, quando a pessoa está te dando um passe, ela está irradiando a energia vital dela, a energia, entre aspas, magnética dela, ok? Quando o passe é espiritual, somado a essa energia magnética, você tem a energia do quê? Do espírito, do mentor dela, que está lá te auxiliando. Então o espírito, ele vai irradiar uma energia mais sutil. Por quê? Porque o mentor espiritual, o espírito que desencarnou,
ele não tem mais corpo físico. Então ele já não tem mais o quê? Duplo etérico. Ele já não tem mais esse campo bioeletromagnético como nós, que temos um corpo carnal. Portanto, as energias irradiadas por um espírito são mais sutis, ok? Obviamente, com um espírito desequilibrado, perturbado, a energia dele vai ser bem densa, muito próxima da nossa. Por isso que muitas vezes os guias espirituais precisam de alguém encarnado para fazer a intermediação, a ponte entre aquele ser perturbado que morreu e o guia espiritual. Por isso que muitas vezes os guias espirituais precisam do quê? De médiums. Porque eles não conseguem acessar um espírito que esteja muito perturbado. Não é porque o cara morreu que ele vai ver os mentores espirituais. Tem gente que morre e não vê mentor nenhum. Não vê nada, só vê um mundo que ela criou na cabeça dela. Ela nem percebe que morreu muitas vezes. Tem gente que morre e fica vendo só o plano físico. Não vai perceber o plano espiritual mais sutil. Claro que o plano espiritual, existem aí vários planos de densidade, né? Mas vamos dizer os mais próximos a nós. Então, não é porque o sujeito morreu que ele está acessível ou que ele consegue perceber os espíritos mais equilibrados, não. Por isso que nós, médiums, entramos em ação, para fazer a ponte. Tá? Então, no caso do passe, é a mesma coisa. Você vai receber, então, um passe de uma pessoa, aquela pessoa vai irradiar a energia magnética dela, mas de vitalidade. E o guia espiritual, quando o passe for espiritual e não simplesmente magnético, significa que vai ter um mentor espiritual da casa, lá do lado, irradiando energia junto. Irradiando energia junto. Só que é uma energia mais sutil, cuja função é equilibrar você no lado espiritual. Ou seja, o lado psicológico e emocional. Tá bom? Diferente no caso da pessoa, que vai ser uma energia mais de vitalidade. No caso da Umbanda, além disso tudo, o médium ele está incorporado. Não é que o espírito entrou dentro do médium. Isso não acontece. O mentor, ele fica do lado do médium, tá? Ele incorpora entre aspas. Tá? Não dá para dizer que o mentor entra dentro do corpo do médium. Não é assim que funciona, tecnicamente falando, não. Então, no caso da Umbanda, o passe ele é mediúnico porque ele está incorporado, ele está mediunizado, o médium. Ok? Todos nós podemos irradiar energia. Você também. Você também pode aplicar passes em alguém da sua casa. Tá? Se o teu guia espiritual estiver lá do lado, será um passe espiritual junto magnético. Se for só você que estiver aplicando, é um passe magnético. Para restabelecer a saúde, o bem-estar da pessoa. Eu preferi ficar falando mais do que fazer um exercício de relaxamento. Vamos deixar para os próximos programas. Anotem aí. A Revista Cristã de Espiritismo desse mês, a edição 128, que está nas bancas de todo o Brasil, a matéria de capa é Tratamento com Passes. Eu que escrevi. São 7 páginas, onde eu tiro as dúvidas mais comuns. Né? Precisa ficar sem comer carne. Eu não me lembro se eu pus essa ou se eu deixei para a próxima, para a continuação. Mas olha, eu falo sobre anéis, eu falo sobre como a gente deve se portar durante o tratamento, como o tratamento ocorre. Tem muita coisa que eu não comentei agora e que eu falo na matéria, tá bom? Então, eu fiz no formato de perguntas e respostas, para ficar bem didático. Tem uma matéria também sobre delírios e alucinação na visão espírita. Procura nas bancas de todo o Brasil, tá bom? Eu sou o editor-chefe, Revista Cristã de Espiritismo. Outra revista que eu também edito é a revista Caminho Espiritual, que também está nas bancas de todo o Brasil. Cada edição a gente foca num tema. Esse tema desse mês é Conexão Divina. Então a gente fala sobre como que a busca pela espiritualidade, não importa a religião,
porque essa revista não é de espiritismo, como que a busca pela espiritualidade pode te trazer mais paz e harmonia na sua vida. Então procure nas bancas ou no nosso site, tem para vender. Anote o nosso site www.rcespiritismo.com.br. Anote aí agora o nosso evento. No último sábado desse mês de maio, que é dia 31 de maio, das 18h30 às 20h30, teremos uma palestra especial com Gero Maita sobre o tema benzimentos. Olha aí que bacana. Você vai aprender a benzer. O que é benzimento na cultura popular, tá bom? E da Umbanda. Então, uma palestra aí sobre benzimento. O que é benzimento? Como que ocorre? Não deixa de ser uma transmissão energética também, tá bom? Custa R$15 essa palestra, tá? O dinheiro nos ajuda a manter nosso espaço e dá direito a uma revista. Você vai ganhar uma revista de presente. Isso no dia 31 de maio, tá? Na última terça-feira de maio, dia 27, teremos a nossa sessão de harmonização energética, onde eu vou conduzir o grupo através de um exercício de relaxamento, de visualização, de harmonização. Teremos uma palestra e depois os nossos médiuns do grupo de desenvolvimento bioenergético irão aplicar passes em vocês, ok? Então é um trabalho diferente, não é como no Espiritismo nem como na Umbanda, tá? É um trabalho diferente, onde tem palestra, depois tem um exercício coletivo de relaxamento e você vai aprender a você se harmonizar, tá? A se equilibrar. E depois tem a aplicação energética. Isso é no dia 27, das 20 às 21h30. Chegue 15 minutinhos antes, não chegue em cima da hora. Das 20 às 21h30, entrada franca, ok? Peço apenas que você leve 1 quilo de alimento não perecível ou pacotes, ou um pacote ou mais de fralda infantil tamanho G. Anote nosso endereço. Rua Falque Giannini, 515. Falque, F-A-L-C-H-I. Falque Giannini, 515. Fica na Vila Prudente. É só descer no metrô Vila Prudente. Aí você procura a Rua do Orfanato, sobe 4 quarteirões e já está na Falque Giannini. Anota nosso telefone para tirar alguma dúvida. 2645 4017. 2645 4017 no horário comercial, ok? Fique na paz e até sábado que vem com mais um programa Música e Mensagem. Você ouviu na Mundial, programa Música e Mensagem, o som que eleva a alma, com Victor Rebelo. Olhe pra mim, preste atenção, vou lhe contar uma história de amor.